Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, mais um dia, por mais uma segunda-feira, na tua presença, ó Pai, que estamos aqui estudando, mais uma disciplina, ó Pai, que o teu Espírito dirija nossas vidas e possamos, ó Pai, aprender o que aqui foi ministrado e, acima de tudo, ó Pai, aplicar em nossas vidas. Que venhamos, ó Deus, a compreender diante do teu Espírito, ó Pai, essa disciplina para que possamos aprender com os erros, ó Pai, os acertos na caminhada da tua igreja e que não venhamos a repetir os mesmos erros. Seja conosco, ó Pai. Dirija a vida de cada um que está presente, que se lidera algum grupo, que ajuda a liderar alguma igreja, que o Espírito do Senhor possa mover e dar ao Pai direção e prosperar essa obra em nome de Jesus. Então, irmãos, a nossa disciplina dessa matéria que vamos estudar é sobre a história da Igreja 2. Nós já falamos a respeito da história da Igreja 1, no médio em teologia, e para concluir, por assunto ser bem vasto, o pastor ele dividiu a sua apostila em duas partes para que não ficasse tão pesado a matéria para os irmãos e que também os irmãos pudessem ter um espaço de tempo para poder absorver melhor. Porque se os irmãos observar, o assunto é muita coisa a respeito da história da igreja. Se nós formos pegar todo o material da história da igreja, desde Atos dos Apóstolos até a Reforma, e da Reforma até a proliferação do Evangelho, tanto em toda a Europa como o Evangelho reformado, claro, de toda a Europa e até nos nossos dias, é muita coisa. Eu não sei se os irmãos já ouviu falar desse livro. Ele, na verdade, é um conjunto de livros. Uma vez eu creio que até postei para os irmãos, quando estava no médio ainda. Vai desde o primeiro século da igreja, desde os primeiros 100 anos da igreja, até pós-reforma. Ele é uma pequena enciclopédia da história da igreja, são 5 volumes, muito bons esses livros, se os irmãos puderem adquirir, será bom para o seu conhecimento e você ter eles na sua biblioteca. É um material bem rico e traz todo o assunto bem explicado a respeito da história da igreja, os desenvolvimentos da igreja desde o primeiro século até a reforma, bem detalhada, o processo que a igreja passou e todas essas coisas que nós conhecemos um pouco através da história da igreja. A história da igreja, irmãos, é muito importante para nós nos dias de hoje. E se todas as lideranças das igrejas entendessem a respeito da história da igreja, conhecesse um pouco, é claro que nós não conhecemos tudo com detalhe, mas se pudéssemos guardar um pouco das coisas que ocorreu na história da igreja, desde Atos dos Apóstolos até os nossos dias, eu creio que, eu não vou falar, vou colocar até uns 100 anos atrás, acho que as igrejas elas evitariam muito erros. E, como eu sempre costumo dizer, a igreja dos dias de hoje, ela tem desvirtuado bastante, de uns 15, vou colocar de uns 20 anos para cá, a igreja tem desvirtuado bastante. Eu não estou dizendo assim em virtudes de que o homem colocou na igreja, mas estou falando da o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração, o verdadeiro prezar pela palavra de Deus, aceitar o que são doutrinas bíblicas, pregações cristocêntricas e daí por diante. E nesse processo que nós vamos estudar aqui, que é a partir da reforma protestante, nós vamos ver que houve uma preocupação em voltar ao verdadeiro culto a Deus. Na primeira disciplina a respeito da história da igreja, nós abordamos um pouco como a igreja foi desenvolvendo nos primeiros séculos, grupos que apareceram com ideias teológicas completamente deturpadas, com a agregação de doutrinas que elas desfaziam o que era a verdadeira doutrina bíblica, com contradições a respeito de Cristo, a respeito de Deus.
com pouca ênfase na ação do Espírito Santo na igreja. Então, Deus levantou homens no período da patrística para poder organizar um bom conteúdo teológico para nós. Mas com o passar dos anos, isso foi ficando esquecido também. Chegou o período da reforma, que Deus levantou outros homens. E eu, na época, até falei com os irmãos que Deus sempre tem um elemento surpresa para poder levantar e fazer com que a igreja tome novamente um rumo. Deus sempre levantou os profetas para poder trazer a nação de Israel para os caminhos do Senhor, e Deus sempre levantou homens, tanto no período da escrita bíblica, como no período pós-bíblico, para que a igreja tomasse um rumo novamente na caminhada com o Senhor. E coube, nesse período da reforma, até um período, podemos dizer, que é classificado quando estudamos a reforma, temos que estudar sobre os pré-reformadores, como a história de Girolamo Savonarola, que é conhecido como Jerônimo Savonarola, John Huss e William Tyndale, John Wycliffe e outros que trabalharam duramente e morreram sem conseguir ver a reforma. Há até um escrito a respeito de John Huss que 104 anos antes da reforma ele chegou a proferir palavras que aparentemente parecem uma profecia a respeito de Lutero, que ele, eu creio que os irmãos já ouviram falar das palavras de John Huss, quando ele fala que eles estavam matando o ganso, mas levantariam um cisne que eles não poderiam parar, que no caso foi Lutero, que levantou na Reforma Protestante e levou a igreja a tomar outro rumo e voltar os verdadeiros culto que adora Cristo, que Cristo está no centro, que Deus é o único ser digno de ser adorado, e que a palavra de Deus voltou novamente para o centro dos púlpitos das igrejas. Naquela época era chamado de altar por várias questões dogmáticas, e a palavra do Senhor passou a ser estudada pelo povo. Então, esse tipo de coisa é o que a igreja deveria entender hoje. Os erros na história da igreja vai mostrando como a igreja foi perdendo aquela chama do Espírito Santo que foi se apagando na igreja, e Deus sempre levantando homens para tentar fazer com que a igreja voltasse, e as pessoas muito apegadas a dogmas da igreja ou até mesmo a falta do interesse pelas coisas verdadeiras, acabavam rejeitando os homens e mulheres de Deus que levantou. Aqui nós costumamos falar, irmão, de alguns homens que foram os que mais destacaram, mas tiveram muitas mulheres que contribuiu na reforma protestante, que quando você pega alguns livros está escrito, como esse mesmo aqui, da tradição cristã, mostra muitas mulheres que contribuíram na reforma. Infelizmente, esses livros, não esse aqui no caso, mas muitos livros da reforma, são escritos por pastores que não aceitam o viés das mulheres trabalhar na igreja, pregar e ensinar, e acabam negligenciando em contar a história de muitas mulheres que marcaram a história da reforma, como a própria mulher de Martim Lutero, a mãe de John Wesley, e outras mulheres que fizeram trabalho na história da reforma, no período puritano, no período moraviano, que eles, infelizmente, tentaram apagar a memória dessas mulheres. Mas, como Deus é fiel, Deus preservou essas histórias através de outras pessoas e chegou até nós. Então, nós temos muitas histórias de muitas mulheres que contribuiu na reforma protestante. Aí, irmãos, o pastor coloca aqui sobre o objetivo geral dessa matéria. Ele fala que é apresentar a história da igreja cristã a partir da reforma protestante no século XVI, em 1517. E o ponto de vista da defesa da fé cristã, que a organização doutrinária que surgiu com Lutero e os demais reformadores fez com que as doutrinas bíblicas fizessem parte novamente dos cultos da igreja. Então, essa defesa da fé cristã era a organização de trazer a verdadeira teologia que foi preparada pelos pais da igreja novamente para os púlpitos das igrejas e pregar de forma
bíblica e bem expositivo, como foi o caso de Calvino e Zwinglio, que pregava de forma mais expositiva, colocando a Bíblia bem explicada para o povo. E também mostrar como os aspectos teológicos foi desenvolvido nesse período e a influência que a reforma no meio da sociedade, do meio político e até mesmo no meio filosófico daquela época. Apesar de já haver homens como Tomás de Aquino, que ele usou bastante da filosofia na sua teologia, e outros como Manuel Kant e os demais filósofos da época, que utilizou bastante da filosofia na área teológica. E, claro, dentro de uma filosofia que defendia os viés teológicos bíblicos que apresenta Deus como um ser supremo. E o pastor, irmãos, ele nos mostra por que nós devemos, então, estudar a respeito da história da igreja. E uma das coisas que eu coloquei aqui, isso é por minha conta, que é para compreender a origem da fé e como se formou o cristianismo para evitar erros do passado. Então, como eu falei no início, se nós preocuparmos em entender a história da igreja e como a igreja ela foi perdendo a fé em Cristo, ela foi apostatando, que a palavra apostatar quer dizer perder a fé devagarinho. Então, como a igreja foi deixando coisas entrar dentro dela e aquilo foi tirando a presença de Cristo. E esses erros do passado, irmão, eles têm sido repetidos constantemente nas igrejas. Existe uma linha de pensamento, de interpretação nas 7 igrejas da Ásia Menor. Talvez os irmãos aqui já até ouviram essa linha de interpretação. Em parte eu concordo com ela, mas não aceito como sendo absoluto. No sentido que, aí, por exemplo, aquela Bíblia, que é a Bíblia Thompson, que para mim é uma das melhores Bíblias de estudo, primeiro porque ela não tem aqueles comentários embaixo, e segundo porque ela te induz a realmente estudar. Ela é de cadeia temática, ela te leva a pesquisar várias coisas dentro dela mesmo. Mas a Bíblia de Estudo Thompson, como a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela apresenta que cada uma das igrejas da Ásia Menor, que está lá no Apocalipse 3, capítulo 2 e capítulo 3, representa um período da história da igreja. Em partes eu concordo, porque realmente a igreja de Éfeso pode representar o fim da igreja apostólica, a igreja de Esmirna, o período da perseguição de 10 imperadores romanos, a igreja de Tiatira, que foi o período da união da igreja com o Estado. Eu concordo com isso tudo, mas isso não quer dizer que é absoluto, porque os mesmos pecados que tinha na igreja de Éfeso, ele repetiu com os passados anos e repete hoje. E a igreja de Laodiceia, que seria uma igreja futura, de acordo com o pensamento dos defensores da igreja pentecostal, da Bíblia Pentecostal, que é a cúpula de teólogos da CPAD, eles acreditam que a igreja de Laodiceia seria uma igreja futura, no período do anticristo. Só que a igreja de Laodiceia, nós vamos observar, ela está muito presente hoje. Essa preocupação com as coisas materiais e o pessoal não tem mais aquela necessidade de coisa alguma, como foi no princípio da igreja, de coisas materiais, e Cristo não está presente em muitos cultos, como era na igreja de Laodiceia. Então, hoje nós vemos que tem igreja sim, eu estou falando de igreja que supostamente defende uma fé cristã. Se os irmãos observar as 7 igrejas da Ásia, 4 delas recebeu repreensão e elogio. A igreja de Éfeso, repreensão e elogio. A igreja de Tiatira, repreensão e elogio. A igreja de Sardes, repreensão e elogio. E a igreja foi Éfeso, Tiatira, Sardes e Pérgamo. Todas essas 4 recebeu elogio e repreensão. A igreja de Esmirna e Filadélfia recebeu só elogio. E a igreja de Laodiceia só recebeu repreensão. Ela não teve um elogio. Mas uma coisa interessante que todas as demais igrejas, elas eram ortodoxas na Bíblia e tinha alguns viés de heresia. Mas a igreja de Laodiceia, irmãos, ela não foi uma igreja repreendida por heresia. Você pode ler lá. Não teve repreensão por heresia. Mas foi uma igreja que não tinha Cristo dentro dela.
Ela não tinha Cristo dentro dela. Era uma igreja rejeitada por Cristo, porque a mesma forma que o organismo rejeita uma água morna, era a maneira que Jesus estava rejeitando os crentes de Laodiceia. Então, nós vemos que a presença da igreja de Laodiceia nos dias de hoje, fim do século XX para início do século XXI, é muito presente. Então, nós não podemos acreditar que aquelas igrejas ficaram no passado. Então, nós vemos presença da igreja de Laodiceia hoje, da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja que repugnava algumas pessoas que se diziam ser apóstolos. O meu áudio não está aberto? O áudio do José Carlos está aberto, daí está dando interferência. Ah, sim, Obrigada, desculpa. sem É que problema. não está dando para entender direito. Está tendo as duas vozes aqui. Então já está fechado. Então, irmãos, O meu tá nós. fechado aqui. Oi? O meu tá fechado. Agora sim. É que tinha um áudio realmente estava aberto. Agora já está tudo fechado. Então, irmãos, a história da igreja, ela preocupa com isso, em trazer o nosso conhecimento aquilo que aconteceu no passado de bênçãos e aquilo que aconteceu que atrapalhou o andamento da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado com isso para não acontecer o mesmo. Eu só ler aqui. Né? Então, essa é a preocupação dessa matéria História da Igreja. E também, irmãos, quando nós estudamos a história da igreja, nós conhecemos os caminhos, na verdade, o caminho, né, pelo qual Deus ele conduziu o seu povo. Você vai começar a ver que houve um caminho que Deus conduziu o seu povo. E nesse caminho que Deus conduziu o seu povo, ele conduziu da maneira mais perfeita. O povo conseguiu desviar, mas o povo abandonou os caminhos do Senhor. Mas o Senhor sempre preocupou em conduzir o povo no caminho correto, como fez com o povo de Israel quando você pega a Bíblia no Antigo Testamento e você observa que Deus preocupou com isso. Tá tudo tranquilo, irmã. Se a internet irmã estiver ruim, a gente entende aqui. Se a irmã puder ouvir de boa a aula, é maravilha. Se a irmã achar que deve fechar o áudio, melhor, o vídeo, né? Por causa talvez por causa da internet da irmã, para melhorar a internet, a irmã pode fechar, assim, tranquila. Então, irmãos, na outra página, onde o pastor fala da reforma protestante, aqui ele vai falar de alguns um contexto histórico, geográfico, de algumas coisas do porquê da reforma. Eu não sei se todos os irmãos têm a apostila em mãos. Se os irmãos observar, o pastor fez a apostila de uma forma bem didática para que os irmãos possam já de antemão gravar algumas coisas. Se os irmãos observar, na apostila há alguns espaços que devem ser completados e lá embaixo, no final da página, tem um retângulo com alguns nomes, algumas palavras, ou melhor dizendo. Tem a palavra Bíblia, bizantino, monarquias, mesquita, Tordesilhas e artística. Não sei se os irmãos chegaram a essa parte lá embaixo. E se os irmãos observar, por exemplo, aí na queda de Constantinopla, no primeiro parágrafo tem um espaço e no final desse mesmo parágrafo tem um outro espaço que deve ser completado. Eu não sei se os irmãos completaram, se os irmãos não tiveram tempo de estudar a apostila, pelo fato de talvez chegou hoje a apostila dos irmãos, eu entendo, se os irmãos observarem isso. Me parece que há bastante desse tipo de trabalho que o pastor colocou na apostila para que nós possamos, de forma didática, preencher isso aí. Por exemplo, os irmãos saberiam qual a palavra que vai logo após a palavra império? Se alguém souber, pode manifestar. Após a palavra império. Seria o Império Bizantino, será? Perfeitamente, irmão. Império Bizantino. Aí ele fala: o Império Bizantino foi gradativamente reduzido pelas invasões dos muçulmanos em Balcã,
até restar apenas Constantinopla. O Império Bizantino é a parte do ocidente do Império Romano. E nesse período que o Império dividiu, se você for observar, inclusive até um cumprimento de uma profecia de Daniel, que Daniel, no capítulo 2 do livro dele, ele fala da estátua cabeça de ouro, braços e peitos de prata, quadris e coxa de bronze, as pernas de ferro, e os pés em ferro e em parte de barro. A cabeça de ouro, o Império Babilônico, os peitos e braços de prata, o Império Medo-Persa, quadris e coxa de bronze, o Império Macedônio-Grego, e as pernas em ferro, de ferro, Império Romano. Duas pernas, de acordo com a história, seria a divisão em Constantinopla e Alexandria, e os pés em ferro e em parte de barro têm viés de dupla referência. Primeiro, quando o Império Romano caiu, com o enfraquecimento dos visigodos, dos turcos, dos otomanos, que entrou ali, e parece que o profeta Daniel até fala que houve alguns casamentos mesclados ali, e isso enfraqueceu o Império Romano, a ponto que ele perdeu sua força. Então, o pastor mostra aqui que com o... Ele fala assim, ó, o Império Bizantino foi gravemente reduzido pela invasão dos muçulmanos. Quando nós estudamos aqui um pouco a respeito de religião, lembro que nós falamos bastante do Império, da religião islã, e a força que ele ganhou nos 6 primeiros séculos, ali, depois do primeiro século da história da igreja, do nosso tempo, os anos 600 e pouco, como ele foi avançando, mesmo com o seu líder Maomé sendo alguém com pouca escolaridade, mas ele se tornou muito influente devido com a mulher que ele casou, que era uma representante do governo. Isso lhe tornou um homem renomado e uma pessoa importante. Então, os muçulmanos, eles cresceram de maneira extraordinária. E ao crescer bastante, eles começaram a espalhar por toda a Europa e espalhar em lugares que eram importantes e tomaram conta de Jerusalém. E devido a esse crescimento, eles foram enfraquecendo o Império Romano. Foi enfraquecendo. Inclusive, há os pensadores que sempre falam que dentro da política romana, ao unir com a igreja no período de Constantino, eles falam que até que no Concílio de Milão e o Concílio de Éfeso e outro, Constantino não tinha interesse algum em questão cristológica, mas sim em questão de que houvesse uma união dentro da igreja para que o império não se dividisse. Eu, particularmente, creio que ele poderia ter pensado nisso, mas eu não duvido da conversão de Constantino. Eu creio que Constantino se converteu como um bom cristão. E Teodósio I e outros que cooperaram para o desenvolvimento do cristianismo, que depois teve a sua derrocada no início do século VII, com a criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aqui o pastor mostra isso, que o Império Bizantino ele perdeu as suas forças com a invasão dos muçulmanos, dos turcos, dos otomanos e outros que invadiram. Ele até mostra que, em primeiro lugar, que eles foram e tomaram e trocaram o nome para Istambul, que é a região da Turquia, que era a divisão ali da Ásia com a Europa, que passou a ficar na Europa, dividida apenas por um rio, e eles ganharam força. E vai mostrar mais. Ó. A belíssima Catedral de Hagia Sofia foi transformada em uma... Aí tem um espaço. Transformada em o quê? Mesquitas. Mesquita, isso mesmo. Foi transformada em uma mesquita. E ele mostra que os russos se tornaram a principal força cristã no Oriente. Lembrando que essa força cristã aqui, irmão, tem a ver com a Igreja Católica, que ainda não era católica apostólica. E ele fala que com o czar quer dizer um representante político russo, tá até aí o nome Ivan, que é o nome russo, conhecido como Terrível, e seus sucessores, usando politicamente a Igreja Ortodoxa. Aí aqui já é o primeiro racha que a Igreja Católica sofreu com o racha da Igreja Ortodoxa, que não concordava com determinadas coisas da Igreja Católica. Eu creio que os irmãos já ouviram bastante o pastor Luiz falar a respeito da Igreja Ortodoxa, principalmente da Igreja Ortodoxa grega, que eles celebram as suas missas em grego koiné e prezam por muitas coisas que a Igreja Católica,
vou falar tradicional, não prezam. Por exemplo, os católicos ortodoxos, eles aceitam o casamento do padre e outras coisas. Eles têm uma liturgia diferente da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles hoje têm apenas a crença no Papa, que é o atual Papa, que é americano, mas eles já tiveram dois papas, para quem não sabe. A Igreja Católica já teve dois papas, já houve vários rachas na Igreja Católica. Eu lembro uma vez que um rapaz falou comigo que hoje tem muitas igrejas que ela se divide por questões e a Igreja Católica é uma só. Eu falei, eu acho que você não conhece história, nem da sua igreja. Eu falei que porque a sua igreja dividiu cerca de mais de 15 vezes e você não sabe. E o primeiro maior racha que dividiu, e ele permanece até hoje, só foi unido na questão de não ter dois papas mais. E isso demorou anos, muitos anos, para que eles viessem a aceitar apenas um papa que dominasse as duas igrejas. Então, a igreja russa também, que é uma igreja ortodoxa, ela surgiu dentro do povo grego e se estendeu pelos russos. E o pastor mostra aqui que esse Ivan, que era um líder político, ele utilizou da igreja para viés políticos. E isso é até vergonhoso. Isso é para os irmãos ver que é tão atual as coisas que hoje não precisa nem fazer comentário para os irmãos aqui dessa vergonha que nós vemos os púlpitos das igrejas virando palco para políticos. Eu sempre costumo dizer, irmãos, voto é individual. Você vota em quem você quer. Eu, particularmente, não voto no lado de esquerda por questões morais e questões que a Bíblia, eles são contra. Então, é a única questão. Mas eu não tenho nada contra Lula, contra Dilma, contra nenhum desse povo. Eu, particularmente, penso que esse povo tem que aceitar Jesus. Seria maravilhoso se ele aceitar Jesus, nem que fosse no leito da morte, fosse salvo. E a gente encontrar coisa no céu. Os irmãos estão compreendendo? Para que ele possa ser pelo menos como aquele ladrão que converteu na cruz e foi morar com Cristo. Então, poderia acontecer. Então, esse tipo de coisa não me interessa. Mas eu acho que púlpito da igreja, ele é lugar, tanto por qualquer outro lugar na igreja, é lugar de falar de Bíblia, falar de Jesus, e não fazer palco para políticos e para esse tipo de coisa. Quando eu pastorei a igreja, eu lembro uma vez que o pastor da igreja veio e ele me respeitava bastante, graças a Deus. Ele chegou lá na igreja e falou comigo assim, ó, quarta-feira vai vir um rapaz aqui, ele é candidato e eu gostaria que você apresentasse ele. Eu peguei e falei, e ele é crente? Ele falou, Eu falei, então ok, não tem problema não apresentar. E eu apresentei. O nome, eu acho que ninguém aqui vai conhecer, eu posso falar o nome. Eu falei assim, tá aí o nosso irmão Márcio Rubens. Falei que ele era dono de uma rádio, o nome da rádio eu não vou falar, que talvez alguém aqui pode conhecer da região de Patinga ou Coronel Fabriciano. Falei, ficou por isso mesmo. E ele não gostou que eu apresentei ele assim. E porque eu não coloquei ele no púlpito da igreja, ele não era obreiro, não era nada, então não tinha que pôr ele no púlpito. E nem tão pôr, ele era só candidato. Se ele fosse até vereador, não colocaria. Ele não gostou, depois o pastor veio falar, eu falei que, olha, eu não vou votar nesse camarada. Eu já tenho um candidato que eu vou votar. E eu não vou pedir voto para ele. Eu não trabalho de cabo eleitoral para ninguém. Falei com ele isso. Falei, se você quiser pedir, que você peça. Eu não vou pedir. E falei com ele. Aqui, e ainda falei, ó, aqui no púlpito da igreja, fica sabendo o senhor. Se o senhor pedir, vai ser contra a minha vontade. Eu não vou esconder isso de ninguém. Eu não concordo que o público para pedir voto para ninguém. Ele não pediu. E depois o cara perdeu e ainda ficou muito bravo com ele, que ele tinha dado um programa de rádio para ele de graça, foi lá e expulsou ele da rádio no meio do programa, porque ele não ganhou. Eu ainda falei com ele, cuidado com as alianças que o senhor faz com esse tipo de gente, isso não é crente de verdade, não. Outra vez eu fazia um programa em outra rádio, uma rádio bem forte que tinha na região lá, e fazia o programa nessa rádio, de repente chegou um rapaz na igreja para visitar, estava na época de eleições, ele me ofereceu um patrocínio para a rádio. Eu falei, sim, eu aceito. Aí eu falei, o que é que você quer em troca? Ele falou, que você anunciasse o meu nome lá na rádio. Eu falei, como você quer que eu anuncie o seu nome? E ele pegou e falou, ele tinha um apelido, e ele candidatou com o apelido.
Eu peguei e falei, olha, eu posso anunciar o seu nome desse jeito, que é o seu nome verdadeiro, Diácono fulano de tal. Se não puder, você pode pegar o seu patrocínio e ficar com ele, porque eu não vou fazer anúncio para você nem na rádio. Falei que primeiro que eu não sei se a dona da rádio vai aceitar, e segundo que eu não vou fazer. Aí ele manteve o patrocínio, ele quis manter o patrocínio, então para mim não importou. Mas eu acho o seguinte, igual aqui no caso, o que eu estou falando, os erros da igreja não podem ser repetidos hoje. E hoje nós vemos de forma vergonhosa líderes obrigando pessoas a votar nos seus candidatos. E fala aqui com muita vergonha que, graças a Deus, o pastor que antecedeu lá em Pati Grosso-Briciano, que é o pastor Antônio Rosa, ele jubilou com um caráter impoluto, nunca envolveu com essas coisas, nunca defendeu esse. Ele era amigo de todos os políticos, amigo de todos, mas nunca defendeu nenhum viés político de ninguém. Já o atual presidente, ele envolve muito com política. E esse tipo de coisa traz problemas para a igreja, porque eles trazem esse negócio para dentro da igreja. E ali acaba criando uma divisão na igreja pelo fato de que ninguém é obrigado a votar no candidato do pastor. Não estão compreendendo? Por exemplo, a esposa do marido não é obrigada a votar nem no candidato que ele defende. Os filhos não são obrigados a votar no candidato que o pai defende. Quanto mais pastor querer que membros votem no candidato que ele quer. Então, esse tipo de coisa traz problema. E quando nós misturamos a igreja com a política, nós perdemos bastante, porque, como eu falei, a igreja de Tiatira, que representa o período da união da igreja com o Estado, a igreja só esfriou. A igreja só perdeu com isso. A igreja só afastou da verdadeira doutrina. E quando um pastor faz isso, como hoje nós vemos as redes sociais tão avançada, e você faz um negócio de manhã, antes do culto acabar, as pessoas já estão sabendo de tudo que aconteceu no culto. Aconteceu ontem, isso aconteceu ontem sábado, foi ontem. Aconteceu ontem um culto lá em Camboriú, hoje está todo mundo já sabendo de uma profecia que aconteceu lá no Camboriú. Isso é para os irmãos ver a velocidade que tem as redes sociais. E isso nós estamos falando de uma coisa que não era para causar tanto escândalo. Porque se o homem foi usado na mão de Deus, repreendeu, foi Deus que falou. Se ele não foi usado, que Deus trate com ele. Isso deveria ficar no reduto da igreja, com a liderança da igreja. Espalhou. Agora, imagina aquilo que é de ruim em relação a pastores obrigar as suas ovelhas a votar em políticos, a defender políticos ou fazer da igreja um curral eleitoral para políticos que 90% deles não são evangélicos e estão lá nos púlpitos da igreja. Um dos exemplos Bolsonaro, irmão. Bolsonaro não é crente, Bolsonaro não serve a Deus. E Bolsonaro teve na igreja que até ceia deu para ele. Até ceia deu para o Bolsonaro. Aí no dia da política, alguém já ouviu falar que o Bolsonaro foi na igreja por esses dias? Teve na igreja lá de joelho, lá na frente, orando algum desses dias aí? Ele estava até doente uns dias para trás. Será que ele foi na igreja lá buscar pelo menos a oração para Deus curar ele? Mas aproxima a política, ele está lá de terno, gravata, parecendo um pastor pentecostal lá nas igrejas. Aí eles pegam o Bolsonaro na igreja e pegam uma foto do Lula, um vídeo do Lula não sendo macumba. Mas o Lula, pelo menos, mostra que ele é macumbeiro. Eu não voto no Lula, não, tá, irmão? Na verdade, eu nem voto. Eu estou na América, então eu nem voto. Então, mas o Lula, pelo menos, está no centro de macumba e está mostrando que ele é macumbeiro, que ele gosta daquilo, ele anda com as guias no pescoço. Quem conhece de macumba sabe, ele anda com guia, ele não esconde os negócios dele. Então, nós não temos que confundir. Tanto Lula como Bolsonaro precisa de Jesus na vida. E esses políticos que... Nós não precisamos votar só em crente. Você pode votar em quem você quiser. Se você vê... Porque existem políticos que são bons mesmo sem ser crente. Ele é um bom político. Isso é profissão para ele. Ele é alguém que realmente tem isso na vida, ele sabe ser um bom político. Mas nós não podemos misturar a igreja com esse tipo de coisa. O pastor vai mostrar que esse tipo de coisa tudo ocorreu antes da reforma. Quer dizer, ele vai mostrar sobre a invenção da imprensa. Nós já falamos algumas vezes aqui a respeito disso, quando a imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg, que era um judeu,
que isso foi aproximadamente por volta dos anos 1456, 1455 ou 56, não se sabe se é o certo. Boa parte defende que é 1956, 456 mesmo. Ele organizou a imprensa e a primeira coisa que... o primeiro livro que ele produziu, aí está o espaço aí, seria qual? Eu já até falei isso das aulas. Tá aí. A primeira obra produzida foi A Bíblia. a Bíblia. Então, Johannes Gutenberg, a primeira obra dele produzida foi uma Bíblia enorme. A Bíblia era pesada, não era essas Bíblias boas que nós carregamos hoje, pequena, com as folhas muito finas, era a Bíblia com as folhas grossa, pesada. Uma Bíblia enorme, bem mais, quase 1 metro de tamanho, com uma dificuldade enorme de ser transportada. E ele produziu essa obra. E a Bíblia completa, não foi só ele, por ser um judeu, poder ter produzido só o Antigo Testamento, ele produziu a Bíblia completa, Velho e Novo Testamento. E ele fez essa obra, e com o passar dos anos, que a imprensa ficou conhecida, foi o ponto de partida para Lutero iniciar a reforma protestante. Apesar que não era a intenção de Lutero, não sei se os irmãos sabem, Lutero não tinha intenção de que as 95 teses que ele pregou lá na porta da igreja de Wittenberg, ela fosse causar tamanho efeito. E o que eu acho extraordinário é isso, que os avivamentos que Deus promove, ele começa assim, quando as pessoas não pensam que vai acontecer, porque não é mecânico, é ação do Espírito Santo. Eu costumo sempre invocar o texto de Atos 2, versículo 1, que fala que de repente veio do céu. Então, de repente, não é quando nós promovemos, nós tentamos criar meios para o avivamento. O avivamento ele vem de Deus. Ele vem de Deus quando nós pegamos a palavra de Deus e colocamos no centro. Quando nós invocamos a palavra de Deus para o centro da igreja, o avivamento acontece. Aí, porque sem palavra de Deus não tem arrependimento. Sem palavra de Deus não tem quebrantamento. Sem palavra de Deus o povo não volta à oração. Sem palavra de Deus o povo não volta ao verdadeiro louvor, que Cristo é o centro. Quando a Bíblia está no centro do culto, tem tempo para pregar, há temor no povo. O avivamento começa com temor, arrependimento. E tudo isso só vem pela palavra de Deus. O profeta Abacuque falou: olha, eu ouvi as tuas palavras e fiquei alarmado. Ou temi, e vai e pede o avivamento. Aviva a tua obra. É assim que ocorre o avivamento. Pedro mostra que um avivamento ocorre quando nós arrependemos, oramos e pedimos perdão. Quando nós mudamos a nossa forma de ser. Lá no livro de Crônicas, um versículo bem conhecido, o próprio Deus dando diretrizes para Salomão, quando Salomão inaugura o templo, aquele texto de 2 Crônicas 7,14, que fala que o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que fala que é meu povo, que ali chamar pelo meu nome não é o povo chamar por Deus, é o povo que tem o meu nome, que diz ser meu povo. A primeira coisa que ele fala é se humilhar. Aí depois ele ora, porque nós não conseguimos orar se não formos quebrantados. E esse quebrantamento vem pelo um temor, pela uma reverência a Deus. Então, quando Lutero ele coloca essas 95 teses na igreja de Wittenberg, o efeito que aconteceu foi algo magnífico, que ele não esperava. O nosso irmão colocou muito certo aqui em questão, na hora que eu estava falando da política, fazer comércio da fé, que é o que realmente, infelizmente, as pessoas fazem, e ele coloca aqui na questão de hoje, é o emocionalismo. Emocionalismo não muda ninguém. Eu costumo dizer o seguinte: para que nós queremos um avivamento? Para ficar dentro da igreja? É muito gostoso esse movimento que ocorre carismático dentro da igreja. Isso é magnífico. E outra coisa, claro que eu creio que o irmão Zé de Souza ele colocou isso aqui, mas ele não é contra. O emocionalismo é uma coisa, mas Deus trabalha através das nossas emoções, porque nós somos seres humanos. Os irmãos estão compreendendo? Somos seres humanos,
Mas nós não podemos ser emocionalistas, e sim pessoas que têm emoções. Porque nas emoções Deus trabalha, porque nós temos uma alma e temos um espírito. Esse espírito, apesar da aula não ser teologia sistemática, ele une com o Espírito Santo e subjuga a nossa alma. Então, todos os nossos desejos são voltados para Deus. Por isso que as nossas emoções, ela é dominada pelo nosso espírito e pelo Espírito de Deus. A nossa alma está debaixo. Por isso nós adoramos a Deus com todo o nosso ser. Quando Jesus fala que o homem deve amar a Deus com todo o seu ser, que fala com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ou seja, todo o nosso ser tem que ser voltado a Deus. E esse tipo de emocionalismo que as pessoas querem causar hoje, aí é onde não tem reforma, onde não tem avivamento. As coisas acontecem de repente. Então, a intenção de Lutero era apenas divulgar um panfleto para que despertasse o povo contra determinadas viés teológicos ou dogmáticos, que, na verdade, é a teologia dogmática, que existia dentro da Igreja Católica, que não fazia parte do verdadeiro culto. E mais à frente o pastor vai até falar qual que foi realmente a intenção de Lutero, como nosso irmão Zé de Souza coloca aqui, realmente as cantorias que são demais na igreja. E eu já até falei bastante isso com os irmãos. O louvor, irmãos, ele é perfeito na igreja. Eu sempre costumo dizer que o louvor ele é a parte magnífica do culto que prepara todo o povo para ouvir a palavra de Deus. Ela prepara o povo. Porque no louvor nós somos quebrantados, no louvor nós nos rendemos a Deus e ficamos como terra boa para receber a semente que vai frutificar em 30, 60 e 100. Porém, uma coisa tem que ser a verdadeira adoração. Porque louvor apenas não é adoração. Adoração vai além de vozes, vai além de instrumentos. A adoração tem a ver com o nosso interior e não com o que sai da nossa boca. Então, hoje, como nós se dividirmos corretamente o tempo do louvor, tempo para pessoas testemunhar de Cristo, depende da igreja que tem essa liturgia de culto, e um tempo bom para a palavra de Deus, teremos uma igreja avivada, onde a palavra de Deus realmente é aplicada, que foi a intenção de Lutero. Lutero, por ser um padre bem formado na sua teologia, alguém que tinha viés bíblico e que teve um despertar na Bíblia e muito temor. Quando você estuda a história de Lutero, por que Lutero conseguiu ter os seus olhos abertos? Que Lutero ele lutava muito contra os seus desejos, mas ele começou a ver que aquilo era inútil. Lutero, segundo uma biografia que um dos homens que instruiu Lutero, me fugiu a memória aqui o nome dele, que instruiu Lutero, esse padre que instruiu Lutero, ele conta que ele já cansou de chegar nos locais e ver Lutero ajoelhado em cima de milho, machucado por ter um pensamento dos Opus Dei, que era um grupo de uma ordem dentro da Igreja Católica que fazia alguns tipos de sacrifícios meio esquisito, e Lutero praticava essas coisas pensando que isso aproximava de Deus, só que ele foi vendo que isso não tinha resultado. É como o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, que essas coisas que os gnósticos estavam tentando infiltrar dentro da igreja, ela não tinha poder contra as licenciosidades, contra os nossos desejos carnais. E Lutero tinha muita luta com isso. E devido às lutas que Lutero teve, e esse padre que instruiu Lutero, ele fez com que Lutero despertasse para a leitura da palavra de Deus. Ele tinha todos os conhecimentos dogmáticos, linhas teológicas, pensamentos teológicos, né, uma boa teologia, mas ele não tinha ainda entendido a essência da palavra de Deus. Foi quando o primeiro contato dele, mais à frente nós vamos ver, que foi com a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, que foi onde ele até escreveu vários comentários a respeito da carta aos Romanos e 2 comentários a respeito da carta aos Gálatas, que são comentários magníficos. Inclusive, eu tenho interesse já busquei na internet o primeiro comentário de Lutero, o segundo, mais ou menos, mas o primeiro comentário de Lutero é muito bom. E já busquei, mas está muito difícil de conseguir comprar esse comentário. Então, o pastor mostra que
com a chegada da imprensa, facilitou a divulgação da palavra de Deus e, por que não dizer, de panfletos que anunciava Cristo como o único caminho para a eternidade, que isso ocorreu bastante nesse período na Alemanha, no período da Reforma, porque quando Lutero, irmãos, é algo tão estratégico que quando Lutero colocou as 95 teses na igreja de Wittenberg, era um local, é como se fosse o mural da igreja, onde todo mundo passa para ver alguma coisa. Lá, esse lugar era como se fosse um lugar de colocar anúncios que talvez geraria algum tipo de debate. Esse era o interesse das pessoas que paravam nessa porta da igreja de Wittenberg para ler alguns comentários que geraria polêmica. E no caso, quando eles leram de Lutero, eles reproduziram aquele panfleto sem autorização de Lutero e acabou tornando o que tornou até nos dias de hoje. Esse livro aqui, irmão, de Lutero, ele é um livro muito bom, fica de cabeça para os irmãos, mas seria o Clássico da Reforma, de Martinho Lutero, uma coletânea de escritos. Aqui tem as 95 teses de Lutero contra a Reforma, tem as 97 teses de Lutero, que é sobre a teologia escolástica, o que ele pensa da teologia escolástica, tem algumas controvérsias de pensamentos e viés teológicos. É um clássico extraordinário de Lutero, se os irmãos também puderem adquirir, esse ajuda bastante na história da igreja, na formação teológica de Lutero. E, como eu mostrei para os irmãos, esse clássico da literatura cristã. E nós temos esse livro aqui, se nós conseguirmos chegar no final, eu vou explicar para os irmãos. Esse é um livrinho pequeno, muito fácil de ler, apesar que aqui ele não tem tudo que aconteceu nesses cânones de Dort, os assuntos que são contrários ao pensamento calvinista não está aqui. Então, mas o pastor fala um pouco a respeito dos cânones de Dort também aqui na apostila. Então, irmãos, a chegada da imprensa foi bom para divulgar a respeito da reforma que ocorreu nos anos de 1517. Só que os irmãos observar a chegada da imprensa, meu exemplo, ela se deu no início, no fim do século, na verdade, na metade do século XV para início do século XVI. Aqui o pastor vai falar sobre coisas que aconteceu também, sobre o humanismo e a renascença que ocorreu já num período próximo da reforma. E o humanismo foi um movimento intelectual. Eu acho que eu falei isso com os irmãos numa outra matéria. Um movimento intelectual e cultural que desenvolveu na época aí do fim do século também XV. E esse movimento causou algumas dificuldades na reforma e alguns endurecimentos no coração do povo. A Igreja Católica em si, por isso que ela teve algumas dificuldades em aceitar determinadas coisas na igreja, e depois ela acabou abrindo um espaço demais. E esse movimento humanista e renascentista, ele tentou impregnar na mente do povo, e surgiu na Itália, e o interesse com a busca pela razão e a liberdade. Esse era Esse era o viés do pensamento humanista e renascentista. Nesse época do movimento renascentista, como nós dizemos, 3 horas cantando nos cultos e 15 minutos da palavra. Esse movimento renascentista, o interesse deles é levar o povo, não era errado isso, mas do viés que eles utilizavam era errado. Levar o povo a pensar, a ter liberdade. Só que essa liberdade nada tinha a ver com a liberdade de pensamento cristão, mas sim uma liberdade de rejeitar o que era ensinado pelo cristianismo. E é claro que o cristianismo estava bem frio nesse período, que foi o período da Igreja Católica ainda, com poucos padres que levantaram ali com boa teologia, mas a igreja estava bem impondo muitas coisas sobre as pessoas. Nós sabemos que a Igreja Católica ela obrigou muitas pessoas a ser católico, principalmente boa parte dos judeus. Quando você estuda a história dos judeus,
você vê que no período da Europa eles foram obrigados a se tornar católicos, a batizar e ter práticas católicas, pelo fato de que era obrigação e não servia porque queria servir a Cristo. E nesse período do renascentismo houve muita expansão de conhecimento. Esse período foi um período que os grandes pintores surgiram na época e a igreja abraçou isso. Isso causou certos prejuízos para a igreja, esse movimento renascentista. E esse certo pensamento da razão, da busca pelo conhecimento científico, nada disso é errado, de forma alguma. Eu quero dizer, é claro que quanto mais conhecimento, o apóstolo Paulo me ensina, nós podemos buscar. Só que o pensamento científico da época era a busca de tentar contradizer ou entrar em contradição naquilo que a Bíblia ensinava. A busca pela arte, pela filosofia, como nós falamos aqui, esse pensamento renascentista levava o povo a ter esse interesse pela arte e pintar determinados quadros para poder transmitir a sua forma de pensar para o povo, como vários pintores fizeram na época, como Leonardo da Vinci, que é um dos que mais fez isso. Temos até esse filme e o livro, O Código da Vinci, e os pensamentos filosóficos da época que precisou, como eu falei, levantar teólogos como Manuel Kant e outro para poder centralizar a filosofia sem negar a existência de um Deus eterno. Então, esse pensamento humanista e renascentista começou a trazer certos prejuízos, principalmente porque buscava sobre a liberdade de pensamento. E é claro que, de forma alguma, nós podemos escravizar o pensamento de ninguém. Todo mundo é livre para pensar como quer e em que ele quer pensar. Mas o interesse aqui não era essa liberdade de tirar o povo das cadeias, das amarras da Igreja Católica, mas sim tentar fazer o povo ficar contra o cristianismo ou contra Deus, na verdade. Porque o único cristianismo que supostamente existia nesse período era o cristianismo católico, que já tinha tomado caminhos contrários ao que era a palavra de Deus, com suas missas e levando o povo a uma escuridão espiritual muito grande, a ponto do que o povo não tinha conhecimento algum da Bíblia, eles não tinham luz alguma do que era a palavra de Deus. Simplesmente as missas eram rezadas ou decoradas e as pessoas não tinham nada de conhecimento do que era. Isso, como nós mais vezes falamos, era feito em latim as missas. E boa parte dos padres nem falavam latim, era tudo decorado. O pastor vai mostrar aqui, irmãos, sobre coisas que desenvolveu nesse período do renascentismo e do humanismo. Ele vai mostrar aqui a descoberta dos valores clássicos através de diversas obras. A palavra aqui seria qual? Para completar o campo aí que está, o espaço que está faltando. Das diversas obras? Artísticas. Artística. No campo da literatura, teatro e arte plástica, levou a filosofia desta época a se centrar no homem. Então, é como eu falei com os irmãos, o pensamento teológico que apresentava Deus como o ser supremo, ela tirou Deus do centro e colocou o homem. E como eu falei com os irmãos, e a igreja hoje é diferente disso, irmãos. A igreja está colocando o homem no centro, nos louvores, na pregação, nas palestras. Tudo está centrado hoje no homem e não na pessoa de Deus. Culto não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Culto é serviço a Deus. Então, o homem, ele pode sim falar a respeito do homem, ter palestra. É claro que palestra separada de culto. Palestra é palestra, culto é culto. Então, quando nós separamos isso, nós entendemos, vai ter uma palestra na igreja? Há problema ter palestra na igreja? Claro que não. Por exemplo, nós vamos sábado, último sábado do mês de novembro, nós vamos ter uma palestra na igreja, mas ficou bem claro, é palestra. Vamos chegar lá como bom cristão, vamos reunir, vamos fazer uma oração, vai dar início à palestra, não vai ter louvores, porque não é o culto, e não vai ser palestra de casais nem nada assim. Vai ser uma palestra com viés de questões de psicologia. Então, está muito claro que é palestra. Está separada de culto. Nisso eu concordo. Agora,
pegar o culto e colocar o homem no centro de todas as coisas, isso aí é errado. E nesse período do renascentismo foi o que eles fizeram. Aí o pastor mostra aqui que a teologia se destacou bastante. Porém, o fato da teologia se destacar, houve teólogos bons, como eu já falei, como Manuel Kant e outros, como teve teólogos ruins. Teve teólogos que vieram depois, como Karl Barth, que tentou, de várias maneiras, levar o povo a não abraçar o liberalismo teológico, mas ele acabou defendendo algumas linhas de liberalismo teológico, da qual ele defendia que a Bíblia não é completamente a palavra de Deus, mas ela continha a palavra de Deus. E isso é um erro muito grande de nós acreditarmos que a Bíblia contém a palavra de Deus. E, na verdade, a Bíblia ela é a palavra de Deus, desde o seu primeiro versículo até o último versículo de toda a Bíblia. Então, o destacar teológico nesse período teve muita coisa boa, como teve muita coisa ruim. Ele cita um dos teólogos aqui que foi um bom teólogo, mas, infelizmente, ele não teve, vamos dizer assim, ele não teve coragem de fazer o que Lutero fez. Que, inclusive, tem até um livro chamado Nascido Escravo, que Lutero defende que nós somos pecadores desde o ventre. E, infelizmente, Erasmo de Roterdã, ele defende o neopelagianismo, dizendo que a criança nasce pura e aprende a pecar, que é o pensamento pelagiano. E esse Erasmo de Roterdã, irmão, que é a cidade na Holanda, ele foi um grande teólogo. Inclusive, ele foi, como eu falei, ele foi uma das pessoas que não concordava com a Igreja Católica em alguns viés teológicos. Por exemplo, ele não concordava com a indulgência, ele não concordava com o poder papal, ele não concordou com a Contra-Reforma, com muitas coisas da Contra-Reforma, ele não concordou. Ele era um padre bíblico. Porém, ele, ao tentar defender essa questão do pecado, ele acreditava, da mesma linha de pensamento de Pelágio, que a pessoa aprende a pecar e não nasce em pecado, como a Bíblia ensina. A Bíblia mostra que nós já nascemos em pecado como herança adâmica. Então, nós já nascemos caídos. Se não for por Cristo, nós temos que aceitar Cristo para nos levantar. E o pensamento de Erasmo de Roterdã era esse. Só que o pastor mostra aqui que ele atacou a hipocrisia da igreja, como eu falei. Ele não concordava com muitas coisas. Ele escreveu um comentário sobre o Novo Testamento, que realmente o pastor aqui foi uma versão grega. Foi um comentário muito bom que ele escreveu. E Erasmo de Roterdã, ele tem muitas literaturas boas. Ele é muito respeitado como um padre católico. Bom seria, que nós não sabemos muita coisa, por ele ter vivido mais de 500 anos antes de nós, tivesse sido um padre salvo, tivesse, como ele defendia o verdadeiro cristianismo, tivesse sido um padre que aceitou a Cristo verdadeiramente e foi salvo. Ele vai mostrar aqui esse Francisco Ximenes, que ele foi fundador da Universidade de Alcalá, e essa universidade ela tinha um viés humanista e teológico. Então, infelizmente, ela abraçou a teologia e preocupava em apresentar uma boa teologia, mas tinha uns viés humanistas. Ele era espanhol e era uma pessoa bem importante, tanto na área da religião como na área da política, na Espanha, mas ele fundou essa faculdade. Ele tinha algumas dificuldades de aceitar alguns pensamentos também católicos, e por isso ele fez uma obra magnífica que o pastor coloca aqui, que foi uma versão poliglota da Bíblia. Ele traduziu ela do hebraico, do grego e do latim para o espanhol. Então, ele fez uma... E tem uma coisa, essa obra dele ela vinha completa com um estudo bíblico que, naquela época, ajudou as pessoas bastante, coisa que não tinha. Por exemplo, hoje nós temos as Bíblias com comentários embaixo, com estudos bíblicos, e nessa época aqui, não era fácil ter isso. E ele fez essa tradução, lembrando que nesse período aqui a Bíblia só era dividida em capítulos, e ainda não tinha ainda versículos. E ele conseguiu trazer porções da Bíblia ao conhecimento do povo com boa interpretação, uma Bíblia de estudo, para que
as pessoas tivessem acesso. E se os irmãos lembrar aí, os irmãos que estão assim, mais de 25, de 30 anos na igreja, servindo a Cristo, nós não temos há muitos anos que nós temos acesso a Bíblias de comentários, como a Bíblia Pentecostal, a Bíblia, que na verdade é a primeira Bíblia com comentário que surgiu dentro do povo, no meio do povo pentecostal, foi a Bíblia de Scofield, que ela traz bem poucos comentários embaixo, mas foi a primeira Bíblia. Depois passou anos para ter a Bíblia Pentecostal. A Bíblia de Genebra, que é essa Bíblia utilizada pela Igreja Presbiteriana, ela é uma Bíblia da época da Reforma. É claro que ela era mais ampla do que nós temos em mãos hoje, mas ela não chegou nas nossas mãos aí, foi chegar nas mãos do povo aí por volta dos anos 80, dos anos 90, que ela chegou na mão do povo. Então, nós vemos que, nesse período, esses padres preocuparam em colocar a Bíblia na mão do povo. Com a chegada da imprensa, mesmo que chegou o pensamento de viés humanista, eles preocupam em colocar na mão do povo a palavra do Senhor. O pastor vai mostrar aqui algumas sobre grandes navegações, ele mostra um quadro aí, se os irmãos observar, e o interesse do pastor aqui é nos mostrar que, através dessas navegações de determinadas expansões de colônias, o evangelho também chegou em determinados lugares. A Bíblia chegou em determinados lugares, isso aqui está mostrando tudo antes e pós-reforma. Ele vai colocar aqui, pioneiros nos descobrimentos de Portugal e Espanha, que antigamente era um país só, depois que dividiram, recorreram ao Papa como mediador do Tratado de... Aí tem um espaço aí. Vocês vão saber aí qual palavra que é? Ninguém sabe qual palavra que seria? Uma Priscila, pode abrir o áudio e falar. O Tratado de Tordesilhas, gente. Isso, de Tordesilhas, em 1494, que dividiu o mundo ao meio entre essas duas nações. Eles iniciaram um processo de colonização, mais tarde seguido por outros países, que levou diversos povos à América, América e da África à extinção, através de guerras e de escravidão e de assimilação. Então, o que o pastor quer mostrar aqui, que todos esses desgastes e esse tipo de coisa que aconteceu com esses países, principalmente que surgiram da Europa, aí mais e mais vai mostrar sobre a política internacional do século XVI, que esse tipo de coisa, irmãos, fez com que, mesmo esses países colonizados e esses prejuízos de viés político, fez com que o evangelho, através dessas navegações de expansão colonial, fosse até esses países, como nós vemos no próprio Brasil. Vai falar assim, o fortalecimento das... Aqui só sobrou uma palavra, os irmãos sabem que é monarquias da Europa, levou as famílias reais a se misturarem, principalmente através de casamentos previstos nos tratados de paz. Os reis católicos de Espanha, de Espanha, Isabel de Castela e Fernando de Aragão se tornaram ascendentes a todas as famílias reais. Também a família italiana dos Medicis teve grande influência com vários reis e papas. Então, esse povo aqui, eles eram de viés católico, e tudo era interesse político, e esses interesses políticos tinham pouco a ver com o que era realmente o cristianismo. Existe um livro, deixa eu pegar esse livro aqui. Na verdade, eu coloquei do lado de lá, então não vou lá buscar, não. Que é um livro sobre os puritanos. E esse livro dos puritanos vai mostrando os grandes puritanos como William Baxter, John Warner, esses homens que eram ingleses e que essas alianças políticas com a Igreja Católica, até que veio o período que a Igreja Católica, na verdade, a religião rompe com o Estado, esses povo, eles tinham só viés político e não interesse pelo cristianismo. Eles supostamente converteram, tinha interesse de conquistas e muitas outras coisas, e acabou simplesmente por interesses próprios. E o evangelho chegou em determinados lugares com pessoas interessadas a anunciar o verdadeiro evangelho, mas nesse período, o pastor vai até mostrar aqui, de pessoas que perseguiam os cristãos bastante, mataram muitos cristãos
nesse período aí. Ele vai mostrar aqui, irmão, noutra página, no período dos Anabatistas. Eu não sei se os irmãos que ouviram falar dos Anabatistas. Tem alguns até que falam dos Anabatistas que realmente foi de onde surgiram os batistas, mas claro que com um pensamento completamente diferente dos Anabatistas daquela época, antes da Reforma. Os Anabatistas eram um povo insatisfeito com as atividades católicas e eles começaram a criar um grupo, e esse grupo eles tinham por interesse não aceitar os dogmas católicos, era contrário a muitas coisas da Igreja Católica. E das pessoas que fez parte, que pertencia a esse grupo, era Zwinglio, Ulrich Zwinglio, ou conhecido como Eurico Zwinglio. Ele era da Suíça e foi um dos grandes reformadores, que inclusive junto com Lutero, ele viveu no mesmo período de Lutero, apesar de que eles tiveram algumas controvérsias teológicas, que mais embaixo nós vamos ver, mas isso não atrapalhou o desenvolvimento da reforma. Porém, Zwinglio, que fazia parte desse grupo de anabatista, que eles tinham um viés, irmãos, um pouco ativista. Uma vez eu lembro que eu falei com o pastor Anderson, quando ele ainda era do ministro da escola, que era o CETAGAP, que o Zwingli era um crente ativista. Ele praticava determinados tipos de coisas que ele acreditava com algumas más interpretações de versículos do Novo Testamento, e por essas má interpretações ele acreditava que ele podia portar daquela maneira. Inclusive tem uma passagem em Lucas que Jesus fala para poder quem tivesse alguma coisa era para vender e comprar espadas, mas ele estava falando com outro, a interpretação é outra, que agora nós vamos falar o porquê, mas ele não estava falando de espada literalmente, para matar ninguém, mas um dos versículos que ele pegou e interpretou literalmente foi esse, porque nesse período tinha muitas pessoas que dominavam sobre os seus escravos, na verdade, que eram pessoas que trabalhavam quase de forma escrava, e houve muitas revoltas, tanto quanto os seus senhores, quanto também a Igreja Católica. E principalmente que esse povo que era da cúpula financeira, eles dominavam sobre esse povo mais fraco. E boa parte deles eram católicos que tinham certa influência dentro da Igreja Católica. Então, houve uma revolta muito grande. O pastor vai mostrar aqui o seguinte, ó. Diversos grupos de reformadores radicais na Suíça, Alemanha, Holanda e Morávia foram chamados pejorativamente de anabatista, que quer dizer que batiza novamente. Ao pastor mostrar por que eles tinham certo problema de católico, assim, eles repudiavam os elos entre a igreja e o Estado e o batismo infantil. Praticavam a comunhão de bens, estilo de vida simples e disciplina eclesiástica rígida. Em sua maioria, eram pacifistas e toleravam os demais grupos reformados. Os menonitas, que eram de Menos Simões da Holanda, os Amish, que era de Jacó Armand, na Suíça. Esses Amish existem até hoje, é um grupo bem isolado, bem separatista mesmo, que, inclusive, lá no prédio onde nós temos nossa igreja, tem um grupo de Amish que reúne lá. Eles se isolam, parece que não gostam de internet, não gostam de televisão, não gostam de rádio. Mal eles leem jornal pelo fato de que segue uma certa linha puritana também, e vive bem isolado. Casam entre eles, é um povo com viés um pouco estranho. Mas o pastor Tomás Augusto Anabatista tinha comunhão com esse povo e tolerava, mesmo que eles eram assim. Tecnologia zero, isso mesmo, Zé de Souza. Eles não gostam de tecnologia, eu não sei se eles têm telefone. Isso aí eu não sei. Mas eu acho que deve ter, porque hoje a gente precisa de telefone para tudo, somente aqui na América. Então, o pastor vai mostrar que esses grupos eles são renascentes e atuais dos anabatistas. Os anabatistas foi quem também deu origem à linha de pensamento da Igreja Batista, surgiu desses anabatistas. A mesma linha teológica. E eles estavam corretos. Primeira coisa que eu falei, eles não concordavam com a união da igreja com o Estado. Apesar que essa quebra só surgiu com os puritanos, quando os puritanos inventou o Estado laico.
que hoje os supostos progressistas fica aí batendo a língua no queixo, falando de Estado laico, sem que a maioria nem sabe o que é Estado laico. E o Estado laico ele foi criado pelos cristãos, porque os puritanos entenderam que a igreja não tem nada a ver com o Estado. E o Estado não tem nada a ver com a igreja. A igreja não opta nas coisas do Estado e nem o Estado opta nas coisas da igreja. São duas coisas completamente separadas. Então, os puritanos separou a igreja do Estado, coisa que eles depois romperam com a igreja anglicana, porque ela voltou à união com o Estado. Mas, nesse pensamento dos anabatistas, eles estavam corretíssimos, que a igreja não tinha nada a ver com o Estado. E o batismo infantil, que eles não concordavam, por vários motivos teológicos, que a igreja do qual eu faço parte, que é a Assembleia de Deus, eu sempre costumo dizer, nós batizamos apenas adulto, de acordo com o Estatuto da Assembleia de Deus, tem que ser acima de 12 anos, que eles reconhecem tanto pela psicologia como pelo padrão judaico-cristão, que é com 12 anos que alcança a maturidade de ser responsável pelos seus atos. Então, ela batiza acima de 12 anos e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por imersão. Esse é o batismo utilizado pela Igreja Assembleia de Deus, do qual eu faço parte. Tem outras igrejas que batizam de forma diferente. Mas tem algumas igrejas de viés evangélicos, até boas e são bíblicas e reformadas, que batizam criança. Mas os anabatistas, que hoje os batistas não batizam criança, eles não concordavam com o batismo infantil, como eu já falei para os irmãos, por vários viés teológicos, de que uma criança ela não é responsável pelos seus atos, ela não tem como fazer confissão de fé. E sabemos que o batismo não salva. Por isso nós não batizamos criança. Porque o pensamento, como nós vamos ver mais embaixo, da Igreja Católica era batizar a criança para que ela fosse salva. E o batismo não tem a ver com salvação. Batismo ele é um testemunho e não um padrão de salvação. E as igrejas que batizam criança, igrejas evangélicas reformadas, eles alegam que porque circuncidava a criança com 8 dias de vida, a circuncisão virou batismo. Isso é errado. Biblicamente é errado, porque o batismo não é aliança. E a circuncisão era aliança, a circuncisão era pacto. Você vai ler lá no livro de Êxodo e no livro de Gênesis que Deus fez um pacto com Abraão e ele firmou esse pacto através da circuncisão. E isso tornou-se um pacto com Israel, que veio ser nação. Israel, nação. Então, era um pacto. Já o batismo nunca foi pacto. Você não vê batismo como pacto. E mesmo Moisés, que ele sistematizou o pensamento da circuncisão, ele mostra que a verdadeira circuncisão, está lá em Deuteronômio, era a circuncisão no coração. Então, do mesmo jeito que o batismo, eu não sei se os irmãos sabem por que João Batista batizava com água e ele falava isso, porque João Batista, o que ele estava invocando ao batizar pessoas? Ele estava invocando aos ritos que a lei cerimonial que Moisés escreveu em Levítico apresentava, que as mulheres no ciclo menstrual, após terminar, deveriam tomar um banho, se lavar com água, ficar 7 dias e se purificar, depois tomar banho de novo. Quando alguém encostava em algum cadáver, tinha que tomar banho, até de tarde ele ficava impuro e podia voltar a ser limpo. E se um homem tivesse uma ejaculação quando ele estava dormindo, que era chamado de cópula noturna, ele também deveria no outro dia tomar um banho, ficar imundo até a tarde, e ele era purificado. Esse tipo de coisa. João Batista, quando antes dele batizar, ele fala que deveriam arrepender, porque João Batista entendia que somente tomar banho não purificava ninguém. Então, antes dele passar alguém pelas águas, ele chamava o arrependimento. Então, o batismo é um testemunho de um compromisso que nós temos com Cristo. Quando nós confessamos o nosso pecado e mostramos em público que nós queremos um compromisso com Cristo. Então, ele era apenas isso, e não padrão de salvação. Por isso que nós não concordamos que
O batismo substitui a circuncisão. Batismo é uma doutrina pregada por João Batista, mas com símbolo de arrependimento. Eu creio que eu já falei com os irmãos que o batismo é o lugar que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Só morre quando alguém está afundado. Por exemplo, eu acho que eu lembro, não sei se falei com os irmãos, que ninguém, eu particularmente não acredito que ninguém aqui respira debaixo d'água, né? Quando você é afundado na água, você não respira. Então, você morreu. Quando você sobe da água, você volta a respirar, você ressuscitou com Cristo. Então, o batismo é símbolo disso. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, que se nós já morremos com Cristo, também com ele ressuscitamos, através da água do batismo. É assim que ele ensina. Então, a partir do momento que nós assumimos esse compromisso, o batismo serve para isso. Por isso que os anabatistas não concordavam, a Assembleia de Deus adotou o mesmo pensamento que a Igreja Batista adotou, que é de não batizar criança. Isso altera na salvação de alguém? Não. A igreja que batiza criança, que é a igreja reformada e outras igrejas evangélicas, isso não altera em nada. O único problema é que a partir do momento que você aceita Cristo, você é discipulado, pelo menos as igrejas que discipulam, e a pessoa passa pelo batismo. Na nossa época, eu creio que era assim. Nós éramos discipulados e passávamos pelo batismo. O problema da igreja que batiza criança é que quando ele chega à suposta idade que eles entendem que é a razão do entendimento, eles convocam elas à frente para aceitar Jesus. Aí fica um pouco meio anacrônico. Você batiza primeiro para depois aceitar Jesus? Então fica um pouco estranho esse tipo de pensamento. Então o pastor mostra isso. Então esses grupos que ele mostra aqui, irmão, são grupos que os anabatistas toleravam e que, como eu já falei, os Amish existe até hoje. Esse outro grupo dos menonitas, a linha de pensamento, sim, mas não sei se esse grupo existe. E que eles todos são pessoas que saíram de dentro dos anabatistas, como eu já falei, a própria igreja batista saiu dali. O pastor vai mostrar aqui a respeito da reforma na Escócia. A Escócia, irmãos, era um campo de guerra, principalmente contra os ingleses. E um dos grandes nomes da reforma na Escócia foi de John Knox, que era um homem que, quando ele orava, a Escócia balançava o coração dele. Que a rainha da Inglaterra, que inclusive nós vamos falar dela aqui, chegou a pronunciar que ela tinha mais medo da oração de John Knox do que do exército da Escócia, pelo fato da vida que esse homem tinha com Deus e a reforma que ele promoveu na Escócia. Nós ouvimos falar muito da reforma, sempre igual passou agora o período da reforma, dia 31. É claro que Lutero foi a ponta, foi o instrumento de Deus, podemos dizer, o trator de esteira para abrir as portas da reforma, junto com eles o Zwinglio, Calvino e outros, mas o nome dele é o que mais destaca. Mas sempre quando se fala de reforma na Escócia, nós lembramos o nome de John Knox, que o pastor até coloca aqui embaixo. Foi um homem extraordinário na sua vida. Então, o pastor vai mostrar aqui, irmão, que Henrique VIII, no período aí de 1509 a 1547, que a reforma já havia acontecido, ele desejava anular seu casamento com Catarina de Aragão, que era parente desse... Não sei se os irmãos reparou que na outra parte nós falamos aí a respeito de Fernando de Aragão, era parente dele, e esse rei, ele queria de qualquer forma anular seu casamento, mas os padres não concordavam com isso, e muito menos o Papa. Como até hoje, irmãos, a Igreja Católica, nisso aí, eles têm um viés que é louvável. Apesar deles exagerarem no porquê que eles não aceitam o divórcio e casar de novo, eles exageram nisso, mas se os irmãos observar, isso era bom antigamente, porque hoje as pessoas divorciam e casam por qualquer motivo. E eles estão um pouco importando com o que Jesus respondeu para os fariseus. Quando os fariseus perguntou, homem pode repudiar sua mulher por qualquer motivo, apesar dali ser repúdio, e depois Jesus toca no divórcio, hoje para eles estão normal. É normal, eles acham que é algo aceitável. Eles simplesmente não querem mais a mulher, ou a mulher não quer mais o homem, apesar que isso mais ocorre
com esse pensamento machista de que homens acham mulher como objeto e separa da sua mulher como ele quer e acaba querendo continuar no ministério como que nada aconteceu e vai levando a vida assim. Aqui na América, irmão, que nós temos aqui de pastores casados e descasados, quase igual a Gretchen, não tem nome, não tem número. São pastores que já casaram aqui 6, 7 vezes e continua. Eu não vou falar ministério, porque eu nem sei se os homens deles têm ministério na vida. Porque eu aprendi uma coisa, irmão, da boca de um pastor há muitos anos atrás, que o verdadeiro homem é aquele que serve um só Deus, que é marido de uma mulher e que é honesto na sua vida. Isso é homem. Homem não é masculinidade, homem é caráter. Homem são decisões corretas. E eu não acredito num camarada que ele abandona a sua mulher com os seus filhos, mesmo se não tem filhos, abandona simplesmente porque ele encantou com outra moça, depois larga aquela outra moça de novo e se apaixonou, porque eu acredito que paixões vêm pelo que nós contemplamos com os olhos. Isso não é amor. Isso não precisa nem de falar de psicologia aqui. Eu creio que as irmãs estão aqui, os irmãos, todos sabem disso, que isso são coisas que vêm pelos nossos olhos. Momentos que passam. Agora, amor é algo que se constrói. Então, a pessoa que faz isso, ele não tem um compromisso nem com a família e muito menos com Deus. Aí eu fico tentando entender, eu nunca pertenci a nenhum tipo de máfia, não, tá, irmãos? Mas a máfia italiana não aceita um tipo de homem assim. Eles querem que a igreja aceita. A máfia italiana alega o seguinte: se eu traio a minha mulher, eu não vou trair o meu chefe? Eu não vou trair. Se eu trair quem dorme comigo, que está perto de mim, dentro de casa, o que faria eu não trair as demais pessoas que se pertencem à máfia? Agora, na igreja, eles acham que está normal. E com a autoridade, esse pastor vai aconselhando, é um casal até em crise. Coisa que ele não conseguiu vencer lá na vida dele, que é aconselhar os outros. E sem contar, eu não estou aqui, dizendo, eu não estou aqui falando que um divorciado não possa casar de novo, não é isso que eu estou dizendo. Existe os respaldos bíblicos, que podemos dizer que é uma porta de escape, não é algo que a Bíblia aconselha as pessoas a fazer. Se nós observarmos no texto, nunca foi assim que Jesus ou qualquer o apóstolo Paulo falou: ó, divorcie e casa de novo. E nunca falou isso. O próprio Jesus invocou o início de todas as coisas para que, se não houvesse dureza no coração do homem, ele perdoasse a própria mulher e viesse a ter o seu casamento restaurado. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo convence até o último estado, no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios, para que não haja um rompimento no casamento. Ele explica tudo isso. Mas eles alegam quais são os padrões que um casamento acaba se rompendo e se possa contrair novos matrimônios. Mas simplesmente por não querer mais e acabar com o casamento, que foi o caso aqui do rei Henrique VIII. Ele não queria mais continuar casado com Catarina de Aragão, ele se promoveu e comprou, ele seduziu o clérigo da igreja e ele acabou se tornando, se declarando cabeça da igreja na Inglaterra e anulando seu próprio casamento, porque nessa época a Igreja Católica tinha muita influência, como tem até hoje. É claro que hoje eles não têm mais influência sobre os cartórios, mas tinha influência. Então, passou a mostrar que ele foi contraiu novas núpcias e, após ele morrer, o seu filho Eduardo VI, que era o menor, ele passou a reinar no seu lugar. E o pastor mostra que os regentes eram protestantes, mas Eduardo morreu e foi sucedido pela irmã chamada Maria Tudor. Essa Maria Tudor é a que proclamou que tinha mais medo da oração de John Knox. Mas ela, talvez falando por esse nome, você talvez nunca ouviu falar, mas você deve ter ouvido falar de Maria Sanguinária, a Bloody Mary, que ela era conhecida dessa forma na Inglaterra. Bloody Mary, que inclusive tem até um licor, eu acho que é feito em Portugal, em homenagem a essa infeliz dessa rainha. Ela foi a que mais perseguiu cristãos. Ela tinha um respeito muito grande por William Baxter e por John Warner, que eram ingleses e puritanos,
mas ela tinha respeito por eles, mas ela perseguiu muito cristãos. Por isso ela foi apelidada de Maria Sanguinária, pela quantidade de sangue de cristãos que ela teve nas suas mãos. Ela perseguia e mandava matar todos os cristãos que eram contra o pensamento católico e contra a coroa, porque os puritanos eles pregavam contra esses viés políticos que predominavam na época. E principalmente as sanções de guerras que eram promovidas naquela época com dinheiro do Estado, com os prejuízos que traziam, eles pregavam contra. Apesar de alguns puritanos ter servido o exército inglês e ganhado até algumas batalhas para o exército inglês, parece que William Baxter foi um dos que foi considerado até um tenente no exército inglês e conquistou algumas batalhas. Porém, ele foi sempre muito temente a Deus. Esse ela respeitava, mas ela perseguiu muitos cristãos. Após ela morrer, o pastor mostra que, ele até coloca aqui, que muitos cristãos foram mortos, e após ele morrer, a sua irmã, que era protestante, que era Isabel, ela sucedeu e permitiu o retorno de alguns exilados e trouxe a ideia da reforma calvinista novamente para o meio do povo. Muitas pessoas se exilaram em outros países nesse período dessa rainha, e nesse período foi o período que os cristãos eram perseguidos, eles fugiam da Inglaterra. Quando ela morreu, eles retornaram. O calvinismo foi novamente aceito no seio do povo que defendia a fé cristã, e houve um rompimento com a igreja episcopal da anglicana. A igreja anglicana, irmãos, nesse período, ela novamente voltou à união com o Estado, ela voltou alguns dogmas católicos, ao batismo de criança e a outros tipos de coisa que a igreja católica, algum estilo de celebração da ceia, a forma de culto, voltou, por isso que ela é chamada de episcopal. A reforma preocupou em tirar esse poder episcopal da igreja. Ela não aceitava mais a igreja com linha de pensamentos episcopal, onde havia um líder que seria majoritário e mandaria em toda a igreja sem opinião de ninguém. Então, os puritanos foram contra isso. Eles voltaram ao avivamento da reforma protestante, foram contra a igreja episcopal anglicana. E foi aí que eles romperam com a igreja anglicana. Hoje, aqui na América, irmãos, nós vemos muitas igrejas episcopais aqui. Bem acabadinha, nós vemos templos enormes, suntuosos e bonitos, mas com um culto no domingo e com um número bem pequeno de pessoas que frequentam esses cultos. São pouquíssimas igrejas episcopais que têm um culto com um número maior de pessoas. Essas igrejas que foram da reforma, que predominam até hoje, infelizmente, elas perderam bastante. E hoje a igreja episcopal ela é quase uma igreja católica com outro nome. Ela é uma igreja católica com um nome diferente. Então, elas voltaram todos a teologia católica para dentro dela. Eles só não têm um papa, porque eles não submetem o papa, mas tem um líder majoritário nas igrejas episcopais, e isso foi o rompimento dos puritanos com a igreja anglicana. Aí aqui ele vai mostrar sobre John Knox, que ele foi do período de 1514 até 1572, ele foi um dos grandes avivalistas do período da Reforma, fala que foi o principal reformador da Escócia, ele foi exilado e viveu na Inglaterra e em Genebra, onde ele conheceu Calvino, ele viveu no mesmo período de Calvino, ele teve contatos com Calvino, que foi o maior exegeta da Reforma, exegeta porque Calvino foi talvez dos poucos, ele juntamente com Zwingli, mas ele foi o que mais pregou a Bíblia versículo por versículo, que inclusive eu tenho aqui mais de 8 comentários de Calvino, que todos eles são expositivos, versículo por versículo explicado. Bem simples, porém com muita riqueza teológica e muita riqueza espiritual. Então, ele vai mostrar aqui que ele conheceu Calvino, em 1559 ele retornou para conduzir a reforma na Escócia,
de forma do presbiterianismo. Ou seja, ele também tinha viés, o mesmo viés de Calvino, como, na verdade, nós temos que entender uma coisa. Todos os reformadores tinham um pensamento igual de Calvino. Só que o pensamento de Calvino não era o pensamento calvinista. O pensamento calvinista foi desenvolvido pelas pessoas que abraçaram a teologia de Calvino e algumas viés que... Hoje tem calvinista, por exemplo, que não concorda com tudo que Calvino escreveu. Tem calvinista que não concorda. Se você pegar um comentário de Calvino no livro de Gênesis, Calvino ele chega a defender que Caim e Abel eram irmãos gêmeos, como alguns outros pais da igreja defenderam. E a igreja, por exemplo, presbiteriana, que é a nossa igreja mais reformada na linha calvinista, eles não concordam com isso. Os grandes pregadores reformados e calvinistas não concordam com esse pensamento de Calvino. Tampouco concorda com o pensamento de Calvino que Jesus se apresentou no Antigo Testamento como o anjo Miguel. Com a má interpretação de Calvino e do próprio John Wesley, do qual nós pentecostais seguimos a linha, defende no livro de Daniel que o anjo Miguel é Jesus Cristo. Então, Calvino foi um grande exegeta, mas teve algumas teologias que nós, pentecostais, que abraçamos a teologia reformada, não concordamos, e os próprios reformados não concordam. Você pode pegar qualquer comentário de Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Eu tenho um comentário aqui de Daniel dele, que ele não concorda com isso. Nem tampouco pastor, que é um pastor batista, que é o Marcos Granconato, pastor como Augusto Nicodemos, não concorda de forma alguma com esse pensamento de Calvino. Mas Calvino foi um grande exegeta, conseguiu, ele junto com todos os reformadores, ter uma teologia boa, trouxeram a Bíblia para o povo, levou o povo a sair daquela escuridão espiritual. Mas John Knoxman foi um homem extraordinário na sua reforma na Escócia. Aqui o pastor vai mostrar aqui sobre algumas coisas para nós terminarmos essa parte, porque infelizmente não temos como continuar. Na próxima aula falamos sobre a reforma católica ou contra-reforma. Ele vai mostrar das várias versões das Bíblias que surgiram em inglês no período da reforma. Uma delas foi com William Tyndale. Se você puder ler alguma coisa de William Tyndale na internet, seria bom. William Tyndale foi um dos homens uns padres católicos que não concordava com a dogmática da Igreja Católica e tampouco com o tipo de missa que era celebrada em latim, como nosso irmão Zé de Souza abordou aqui. E a Bíblia que o povo tinha na época era a Vulgata Latina, feita por Jerônimo no século IV depois de Cristo. E nem todo mundo lia latim. Na verdade, o povo não sabia nem ler, nem inglês e nem outra língua. Os alemães, por exemplo, não sabiam ler nada em alemão, porque eles ficaram analfabetos devido à falta de escola, à pobreza e muitas coisas. E William Tyndale, ele fez uma primeira tradução em inglês que, por causa disso, levou-lhe à morte. E essa tradução de William Tyndale, ela foi lançada no período já da Reforma e até no período da imprensa, mas ela foi retida. Com o passar dos anos, ela serviu de base para a Bíblia King James, que hoje nós conhecemos, que hoje é até vendida, várias delas de capa vermelha, preta ou capa azul. É uma Bíblia boa, é claro que a tradução ela passou por uma atualização, a atualização dela é boa, porque ela foi feita no inglês antigo, nós estamos falando de 1611, no inglês bem antigo. Para quem domina o inglês, que pega uma Bíblia da King James em inglês, sabe que tem uma certa dificuldade, mesmo ele dominando o inglês aqui, porque primeiro que é o inglês britânico e nós estamos falando de um inglês do século XVII. Do mesmo jeito, se você pegar as cópias de João Ferreira de Almeida feitas no século XVIII, nós vamos ter... A corrigida já nos dificulta com determinados tipos de linguagem que nós temos certa dificuldade de expressar, como o João Ferreira de Almeida, que era alguém muito estudado, ele fez a tradução, e essa tradução, quando ela chegou no bem erudito, como diz o nosso José de Souza, obrigado pela palavra, essa palavra que eu estava tentando falar, então uma linguagem bem rebuscada, e isso trouxe certa dificuldade nas primeiras versões
melhor, traduções da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Por exemplo, a Bíblia Corrigida de 1963, ela tem uma linguagem bem pesada. Bem pesada, é uma linguagem muito clássica. A Corrigida que nós temos hoje, ela tem uma linguagem ainda pesada. Se os irmãos observarem, tem umas linguagens ali que não é do nosso português. Por exemplo, nas cartas de Paulo, ele traduzindo, ele traz a palavra parvoice, chocarrice, outro sim, oxalá. Então, são palavras que não estão no nosso português do dia a dia, mas porque eram pessoas eruditas, como nosso irmão Zé de Souza falou aqui. E a Bíblia de King James, a Bíblia do rei Tiago, ela também veio carregada dessa forma. Mas a Bíblia de William Tyndale serviu para isso. E nós vemos aqui que o pastor coloca a Bíblia de Genebra, que foi feita dos reformadores que estavam exilados em Genebra, melhor dizendo, na Suíça, e eles tinham pensamentos de Calvino, e essa Bíblia ela é uma Bíblia defendida pelos calvinistas. Eu tenho essa Bíblia aqui, uma Bíblia muito boa, as suas notas de rodapé ou de explicação de versículo é muito bom, indiferente da linha teológica, quando você não pega a linha teológica, do mesmo jeito que você pega a Bíblia pentecostal, que para mim de interpretação de versículos embaixo são as duas melhores, a Bíblia de Genebra. Primeiro que ela é uma Bíblia muito antiga, a Bíblia de Genebra. É claro que essa de Genebra que nós temos hoje não é a mesma que foi feita nesse período de 1560, mas ela contém quase tudo que foi feito nesse período. Inclusive, ela contém todos os credos, da maneira que o credo apostólico foi mudando de concílio em concílio, a maneira que ele chegou no final, que inclusive Calvino, em uma das suas estatutas de Calvino, ele dá uma boa interpretação sobre o credo apostólico. E a Bíblia de Calvino, ou melhor, a Bíblia de Genebra, ela traz toda a confissão de fé de Westminster no final dela, o que eles defendem de linha teológica. Então, ela é muito rica. Se alguém, eu não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda, mas se alguém puder ter, compre essa Bíblia, que realmente ela é muito boa. Ela é uma Bíblia, a linguagem dela é atualizada e os comentários bíblicos embaixo são excelentes. Indiferente daquilo que ele defende como calvinista, ela é muito rica. Eu tenho aqui em casa uma Bíblia de Genebra. Genebra, ela é muito boa. Eu tenho uma muito boa. Os comentários embaixo são bons e é uma Bíblia rica. Sem contar que é uma Bíblia antiga. Isso é para nós vermos como que a linha teológica daquela época, a defesa teológica que nós mostramos hoje, ela não mudou. A teologia daquela época predomina hoje. E lembrando que um dia eu fui numa igreja de um amigo meu lá em Fall River. Aí ele me apresentou para o pessoal da igreja lá e um dos rapazes me perguntou: o seu irmão é calvinista ou arminiano? Eu falei: eu sou pentecostal, meu irmão, eu não sou calvinista e nem arminiano. Nós, assembleianos, não somos reformados. Eu falei que eu amo a teologia reformada, estudei em 2 faculdades de teologia reformada. O pastor Luiz, ele ama a teologia reformada, só para os irmãos verem o material que é posto em mãos. É de uma teologia que ele aceita a teologia reformada, mas nós não somos reformados, nós somos pentecostais. Nós aderimos à teologia de John Wesley, de Armínio, através de John Wesley. Ela foi, podemos dizer que John Wesley colheu o melhor de Calvino e o melhor de Armínio e apresentou para nós. E ela veio para nós numa ação que nós acreditamos na teologia boa, com mais, podemos dizer, de um fogo do Espírito Santo, e aprove a Deus derramar esse poder em 1906 aqui na América, ou 1902 em outros lugares aqui na América, mas expandiu em 1906, e estamos aí pentecostais. Amamos a teologia reformada, sim, mas nós não defendemos linhas teológicas. Nós não somos, pelo menos eu, não sou calvinista e não sou arminiano. Porque para mim falar que eu sou calvinista, eu tenho que defender todas as doutrinas de Calvino. E eu tenho muita literatura de Calvino e gosto. Para mim falar que eu sou arminiano, eu também tenho que defender as doutrinas de Armínio. E nós acabamos de falar aqui que a Assembleia de Deus não batiza criança, e Armínio batizava criança. Então, é só para os irmãos entender. Armínio não celebrava a ceia da maneira que nós celebramos. Nós celebramos no mesmo viés de pensamento de Calvino. Nem por isso somos calvinistas. Então, os irmãos estão entendendo? Nós abraçamos a teologia boa. É isso que interessa para a igreja de hoje. Por isso que eu disse que nós devemos aprender com os erros
e os acertos da igreja, para não cometermos os mesmos erros. E fazer com que os acertos se ampliem e possam alcançar outras comunidades. Aí, meu irmão, nós vamos agradecer ao Senhor e me parece que essa matéria, irmãos, é prova. Então, os irmãos ficam cientes, essa matéria é uma matéria de prova, a menos que o pastor mude até no final, porque sabemos que ele tem atravessado bastante coisas na vida. Inclusive, eu peço aos irmãos que, quando orar, sempre lembrem do pastor. Tem atravessado bastante coisas, muitas dificuldades com saúde, com muitas coisas, mas o Senhor tem sustentado o servo dele. Bem, vamos agradecer ao Senhor. Logo após, irmão, sinta-se liberdade para poder retirar da sala. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós só temos a te agradecer pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu povo. Te louvamos, ó Deus, por essa escola, pela força que o Senhor tem sustentado os teus filhos, ó Pai, até neste momento, já para concluir, ó Deus, o curso do bacharel. Continue dando vitória, ó Pai, dando força, e que, acima de tudo, ó Pai, eles possam aplicar de uma maneira magnífica, ó Deus, esse ensinamento no teu santo nome. Amém. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos e todos tenham uma excelente noite. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Pai do Senhor.